Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa, reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, no G6 do Brasileirão e finalista da Copa do Brasil, com um belo empate no Maracanã. O Cruzeiro que na semana passada foi ao Maracanã e arrancou 1-1 contra o Flamengo, saiu em desvantagem com um gol irregular do Lucas Paquetá, mas o Arrascaeta, aproveitando a falha do goleiro Thiago, conseguiu deixar o placar igual. Lembrando 2003, o Cruzeiro empatou também no Maracanã em 1-1, aquela vez o Cruzeiro ainda saiu na frente, mas que as coincidências permaneçam e que o título possa ser conquistado no Mineirão, o pentacampeonato, nosso objetivo aí para as próximas semanas. Vamos falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa deixando um abraço à produção e à direção do programa, a cargo dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, e convidando você a participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, hashtag RádioGDG, vai aparecer aqui pra gente o seu recadinho. Você vai ajudar a gente então também nesse debate, né, mostrando a sua opinião, fazendo a sua pergunta, enfim, tudo aquilo que você pode fazer para ajudar a engrandecer o nosso debate. A outra forma de participar com a gente pelo Twitter é através da hashtag EnqueteGDG. Coloca aí na sua busca agora, hashtag EnqueteGDG, seleciona a aba últimas, né, depois da busca, e vão ter 6 enquetes abertas hoje, para você deixar a sua participação. A primeira delas, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro contra o Flamengo pela Copa do Brasil? Até aqui, nota 7 vencendo com 71%, 18% nota 4, 10% nota 10, 1% só deixando nota 0. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra a Chapecoense? 61% nota 7. Que nota você dá para o segundo tempo contra a Chapecoense? 74% nota 7. É até curioso isso, né? O Cruzeiro marcou o primeiro gol, né, no primeiro tempo, na vitória sobre a Chapecoense nesse final de semana, né? Conseguiu sair à frente com o gol do Rafinha já no último lance do primeiro tempo. Fez 2-0 com o Raniel na segunda etapa, mas o Túlio de Melo descontou e passou um sufoco. Mas mesmo assim a galera gostando mais do primeiro tempo até aqui. Quem foi o melhor jogador do Cruzeiro no jogo contra a Chapecoense? Fábio, 78%, Raniel, 19%, Rafinha, 2% e outro com apenas 1%. Cruzeiro deve jogar contra o Bahia com o time titular? Sim, para 54%. Sim, mas dependendo do nível de secar, o Sidney está aqui na produção, chique, falando em secar, né, na enquete, pro medidor, né, o exame que mede o desgaste físico dos atletas, 21% e 17% dizendo que não. E você, sócio, teve problema para garantir presença na final da Toca 3 contra o Flamengo, 51% participando agora dizendo que não são sócios ainda, mais 28% dizendo que não é cativo e não teve problemas, 11% dizendo que não teve problema por ser cativo e 10% dizendo que teve problema, site congestionado, etc., mas acabou conseguindo adquirir o ingresso. Eu vou apresentar agora para vocês, aliás, antes disso, Facebook também, facebook.com/Guerreiro dos Gramados. A gente já subiu aqui o postzinho anunciando a rádio de hoje. Você deixa o seu comentário logo abaixo também e ajuda a gente a fazer o nosso debate. Eu vou apresentar para vocês hoje, agora, o convidado, né, do nosso programa, o Júlio Mafra. Muita gente conhece ele aí da torcida do Cruzeiro como Macaco, né? A gente vai hoje conversar e repercutir bastante essa semana do Cruzeiro, né? Primeiro, claro, falar dessa final da Copa do Brasil tá mexendo com todo mundo. E essa vitória sobre a Chapecoense, essa consolidação no G6. Parece que o Cruzeiro não vai esquecer do G6, não vai esquecer do Brasileirão. É importante nesse momento, né? O título ainda não está colocado, né, pra gente como uma realidade. Então, tá na Libertadores, é importante no ano que vem, via Brasileirão ou via Copa do Brasil, não é, Júlio? Então eu agradeço a você pela participação, por aceitar o nosso convite. Deixo aqui meu abraço a você, abro espaço para a sua participação, já anunciando aqui, então, a sua opinião sobre essa Semana Celeste. Foi uma semana muito boa para o Cruzeiro, né, Júlio? Boa noite. Boa noite, estão me ouvindo bem aí, João? Sim, tá ótimo, manda ver.
Boa noite, uma honra participar aqui com vocês. O Sidney me chamou hoje, eu aceitei prontamente, já escutei vocês aí outras vezes e vamos falar um pouco de Cruzeiro, né? Coisa que a gente não gosta, né? Com certeza, né? A gente vai aqui repercutir bastante essa semana cruzeirense, né? E essa preparação para o duelo contra o Bahia também, né? O Cruzeiro volta a campo já no próximo domingo às 19 horas, semana cheia de trabalho, né? A gente tem aí 2 dias de descanso para o elenco, hoje e amanhã. Na quarta-feira já pega firme aí para preparação. Importante esse descanso também. O Flamengo vai ter que enfrentar a Chapecoense pela Copa Sul-Americana. O Flamengo não tem descanso até a final da Copa do Brasil. Um detalhe também que é importante para essa recuperação, para o Cruzeiro chegar inteiro para a grande decisão. Pelo menos eu estou enxergando assim. Quero saber se essa opinião também do Wander Araújo, nosso parceiro de Guerreiro dos Gramados, né, que vai estar na bancada aqui também hoje. Boa noite, Wander. Boa noite, João. Tudo bem, meus amigos? Boa noite, Carlos Júlio. Boa noite, Sidney Júnior. Boa noite, caros, nobres, queridos ouvintes. Boa noite, Paulo Costa. Nação, que partida sensacional da semana passada do Cruzeiro contra o Flamengo. E que vitória espetacular contra a Chapecoense ontem fora de casa, João. O Cruzeiro cresceu muito nos últimos 2 meses para cá, e a tendência é o time brigar na ponta de cima da tabela e com tudo para ganhar esse título da Copa do Brasil, que vem para coroar um ano que era desacreditado por boa parte dos torcedores, João. Sem dúvida, né? A gente vê que foi um ano difícil para o Cruzeiro em vários momentos. Chegamos a ter aí um período de muita pressão sobre o Mano Menezes, né? Corrente por demissão de treinador. A gente viu também, né, nessa temporada, a eliminação para a Sul-Americana. A gente imagina se a eliminação na Primeira Liga para o Londrina, por exemplo, tivesse vindo naquele mês, né, o quanto que as coisas estariam complicadas, mas as coisas parecem estar caminhando muito bem, né? O Cruzeiro voltou a ter o departamento médico, ainda tem desfalques importantes, é verdade, mas ao mesmo tempo que esses desfalques existem, a gente vê o elenco um pouquinho mais inteiro. A gente vê o elenco conseguindo manusear um pouco os desgastes. O Alisson, por exemplo, jogando mais jogos nessa temporada. A gente está com motivos para ser otimista em relação ao término do ano, né? Ao título da Copa do Brasil, a presença no G6 ou no grupo dos primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Já aproximamos do G4 na última rodada, a 3 pontos do Palmeiras, né? O G4 que vale vaga direta na Copa Libertadores. Então a gente vê o Cruzeiro reagindo na temporada e vamos falar sobre isso também no programa de hoje, né? A gente está acompanhando também o encerramento da rodada do Campeonato Brasileiro, né? Um duelo que não mexe nas pretensões do Cruzeiro até aqui, né? A gente está vendo Bahia e Atlético Goianiense se enfrentando. Atlético Goianiense e Bahia, na verdade, o jogo em Goiânia. O Zé Rafael, né, meia do Bahia, que está sendo especulado no Cruzeiro, inclusive, acabou de marcar o gol de empate do Bahia aos 9 minutos do segundo tempo. 1-1, o Atlético Goianiense abriu o placar com o jovem Luiz Fernando, de 20 anos, né, da equipe do Atlético Goianiense. Então, partida equilibrada aí na metade de baixo da tabela, algo que esse ano não pertence ao Cruzeiro. O Cruzeiro fez a temporada um pouquinho, né, até menos, não dá pra dizer um pouquinho não. Os últimos anos tinham sido muito ruins, 2015, 2016. 2017 é um ano que tá valendo a pena e que tá fazendo a gente confiar bastante, por exemplo, no título da Copa do Brasil, né, Júlio? Ô João, você até me pediu para falar sobre a semana do Cruzeiro, né? Eu ainda tô meio voado, porque eu tô com a cabeça um pouco nos belos dias que nós passamos lá no Rio e um pouco lá no dia 27, né? Mas é isso aí que você falou tudo. Ontem a gente assistiu aquele jogo com a atenção que a gente já sempre assiste o Cruzeiro, mas a torcida tá toda com a cabeça lá no dia 27. E eu acho que o time ganhou no decorrer da temporada aí, principalmente nos últimos meses, aquela maturidade de time campeão. É lógico que a gente fica sonhando que tá escrito, que esse time tá com estrela, tá com aquela cara de campeão, mas o jogo é jogado lá dentro, né? Temos que manter o pé no chão, que os jogadores não escutem, que não entrem em oba-oba, porque é importante. A gente já teve caso de criar expectativa grande e a coisa não acontecer, igual a gente estava conversando antes do programa, né? E o contrário também, da gente não esperar e ser campeão.
Então esse clima que fique só na torcida, o jogador tem que saber que tem que lutar muito e batalhar muito, na final contra o Flamengo é pesada, né? E não vai chegar lá e entrar e tomara que seja, né? Mas não vai ser igual a 2003, que a gente resolveu lá com 30 minutos. Acho que a história é diferente e vamos vir pra gente levantar esse penta aí que a gente tá precisando, né? A gente tá merecendo, são últimos anos difíceis que a gente teve, né? E eu acho que tem tudo para ser esse ano. Vamos lá, confiante, lotar e fazer o que a gente fez lá no Rio, né? Repercutir essa atuação da torcida, né? É até legal falar isso. A presença da torcida no Rio de Janeiro, né? A repercussão que teve na mídia nacional é uma parada que é muito interessante também pro jogo de hoje. Ou para que o Cruzeiro tá vivendo, né? A gente vê uma campanha da Copa do Brasil que tem tudo, né? Caso a gente confirme o título, para ser coroada como uma das mais impressionantes, né, de título de Copa do Brasil, pelas dificuldades, né? O Cruzeiro teve que passar por 4 equipes, né? Vou até fazer a conta de novo: Chapecoense, São Paulo, Grêmio, Palmeiras e Flamengo. 5, não são nem 4, 5 equipes que disputaram a Libertadores esse ano. É a primeira vez que isso acontece, né? Da gente ter aí que passar... São Paulo não estava na Libertadores esse ano, são 4 mesmo, estou fazendo confusão aqui. Mas a primeira vez que isso acontece, né? De você ter que fazer aí esse atropelamento de equipes que estavam na Libertadores, né? São todos os vices que o Cruzeiro já teve na história pelo caminho. O Grêmio, vice de 93, o Palmeiras, vice de 96, o São Paulo, vice de 2000, o Flamengo, vice de 2003. Né? Não estou desmerecendo, né? Porque cada uma das estrelas que o Cruzeiro tem em relação à Copa do Brasil tem o seu grau de dificuldade, né? Tem um Grêmio copeiro pelo caminho, tem um Palmeiras de alto investimento pelo caminho, tem o São Paulo, né, que teve jogador pentacampeão do mundo em 2002, tem o jogador campeão em 2002, mas estava no São Paulo em 2000. Teve o Flamengo em 2003, né, também com o Edilson, que tinha sido campeão mundial no ano anterior, e tem o Flamengo dos 170 milhões de TV agora pelo caminho, né? A gente está falando aí, isso foi destacado, né, nesse momento em que o futebol brasileiro vive uma realidade de doping financeiro. A gente sempre elogia aqui as atitudes dos times que bateram de frente com isso, que colocaram o esporte interativo na jogada e romperam com esse monopólio da Globo e Flamengo e Corinthians, e a partir de 2019 a gente vai ter cotas mais justas, mas a realidade hoje é essa, né? E aí eu faço questão, o Flamengo não é modelo de gestão porcaria nenhuma, né? Modelo de gestão é o Botafogo pagando dívida com 60 milhões de cotas de TV igual a gente, né? Agora, 170 milhões de TV todo ano, né? Sinto muito, né? E para não ter ganho um título brasileiro no período, né? Se Deus quiser, não ganhar uma Copa do Brasil no período, porque a gente vai vencer no dia 27. Então, nessas condições adversas, a gente está falando de uma torcida muito confiante, com uma festa muito bonita e com um título, se ele vier, né, um título bastante bonito para a torcida do Cruzeiro, né, Evandro? Exatamente, João, exatamente. E você foi muito pontual, você falou com ênfase. O Cruzeiro jogou contra Grêmio, São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro e o Cruzeiro e Flamengo, que são hoje as potências do futebol brasileiro. Só o São Paulo aí que não disputou a Libertadores esse ano, que vem capengando no Campeonato Brasileiro, mas foi um dos times mais duros que o Cruzeiro enfrentou. O Cruzeiro, apesar de ter ganhado de 2-0 do São Paulo lá no Morumbi, perdeu aqui de 2-1. Então, dentre os jogos que o Cruzeiro disputou esse ano, foi um dos poucos que realmente deu pressão em cima do Cruzeiro aqui dentro de casa, apesar de um dos gols do São Paulo estar impedido, ter sido um impedimento, assim como foi contra o Flamengo lá no Rio, mas o Cruzeiro enfrentou dificuldades por todas as equipes que passou. A Chapecoense, eu até vim comentando com a galera aqui no grupo, aqui no nosso grupo do Portal Guerreiros Gramados, a Chapecoense foi um dos times que o Cruzeiro teve muita dificuldade, ganhou de 1-0 aqui com o time misto aqui no Mineirão, com o gol do Raniel no primeiro tempo, e lá em Santa Catarina passou muito aperto, com 2 bolas na trave, debaixo de uma pressão danada. Então o Cruzeiro ele valoriza muito essa Copa do Brasil, porque enfrentou adversários de alto nível e superou todos eles. E tem tudo para poder superar o Flamengo aqui no Mineirão. O Flamengo é uma grande equipe,
uma das maiores equipes do futebol brasileiro. Não vou desmerecer o Flamengo em momento algum, mas o Cruzeiro tem potencial para poder ganhar do Flamengo aqui no Mineirão e fazer um bom jogo. Depende só dele, depende mais dele depende mais dele e da nossa torcida do que de qualquer outro fator extra-campo. E o Flamengo foi derrotado pelo Botafogo nesse final de semana. Muita gente tem falado que é o time misto do Flamengo, mas Diego Alves, Guerreiro, Giovânio, né, as contratações estavam em campo. O Rueda, ao descrever o time que ele botou em campo, muito mais experiência do que time misto, efetivamente, né? Achei até interessante isso. O time principal da Copa do Brasil, então se o time principal da Copa do Brasil, não estou entendendo porque eles estão reclamando dos desfalques, mas o Flamengo aí, né, tem a crise dos goleiros e agora também mais uma derrota para administrar até o jogo da decisão. Agora a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, né, sobre essa campanha. A gente está falando muito da campanha hoje, né? A gente está falando, né, a semana do Cruzeiro, mas sempre passa na nossa cabeça agora as possibilidades também e as lembranças de outras campanhas, né? O Júlio está sempre viajando junto do Cruzeiro, né? Torcedor presente nos estádios, mesmo fora de Belo Horizonte, assíduo nesse sentido. Mas a gente estava lembrando da Libertadores de 97, né? Porque algumas coincidências, né, elas impressionam, né? A gente estava dizendo, por exemplo, nas quartas de final, né, o Cruzeiro chegou a estar em desvantagem, chegou a estar sendo eliminado, né? Em 97 o Fabinho fez o gol, classificou o Cruzeiro. Em 2017 o Diogo Barbosa fez o gol, né, que garantiu o Cruzeiro contra o Palmeiras. Na semifinal, né, empate, né, e pênalti, né? Então a gente teve, né, os pênaltis contra o Colo-Colo em 97, os pênaltis contra o Grêmio agora, e na final jogo de ida, derrota, melhor, empate fora de casa e a necessidade de vencer o jogo da volta para evitar as penalidades. A confiança em 97 no Dida era muito grande, se fosse necessário as penalidades. O Fábio está numa fase também muito espetacular. Mas, Júlio, acho que a gente prefere que repetir 97 e ser campeão no tempo normal também, né, não? Verdade, a gente fica buscando, torcedor tem muito disso, né? Fica buscando semelhanças lá no passado até para acreditar mais e mais no título. É coisa que não tem muito a ver, mas tem, né? Na nossa cabeça tem. E o Cruzeiro, eu acho que ele gosta de jogo grande, né? Então, buscando semelhança, eu lembro muito da Copa do Brasil de 96, que a gente só pegou grande também, né? Pegamos o Vasco, demos de 6 lá em São Januário. Depois pegamos o Corinthians, teve aquele 4-0 ali na Independência. Pegamos o Flamengo na semi e Palmeiras, né, na final. E o Flamengo foi uma semi também bem parelha. A gente fez 1-1 lá, inclusive bem parecido com o último jogo, que a gente buscou o empate lá, né, num gol do Cleison, se não me engano. E um 0-0 também bem sofrido. Espero que não seja 0-0 aqui, que senão a gente vai sofrer mais um pouco, né. E outra coisa que eu acho bacana, a gente tem essa disputa particular aí com o Grêmio, né, pela hegemonia da Copa do Brasil. A gente fica sempre querendo, agora nós vamos passar e tal, e eles nos passaram ano passado, e se a gente ganhar e empatar logo no ano seguinte, vai ser uma coisa bacana, né, porque a gente quer ser sempre o melhor e vamos seguir nessa disputa aí pro Grêmio e já nós vamos passar eles, né. Consolidar mais uma vez como o verdadeiro rei de Copas. E aí tá falando de coincidência, né? Em 95, o Cruzeiro foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil. E aí, em 96, vingou a eliminação na semifinal, né? Em 2016, o Cruzeiro foi eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil. Em 2017, vingou na semifinal também. Então, também tem curiosidades. E eu estava destacando isso, né? O Palmeiras era a principal potência econômica do futebol brasileiro em 96. O Flamengo agora a principal potência econômica do futebol brasileiro de 2017. Coincidências, o bom de ter uma história cheia de títulos também é que você vai encontrar coincidência com pelo menos um deles. A gente já achou de 2, né? Mas quem foi decisivo nesses momentos, né? Em 96 na Copa do Brasil, em 97 na Libertadores, e tem sido destacado aqui na enquete até agora pela torcida como personagem do jogo contra a Chapecoense, mas também foi decisivo, né, no Maracanã na quarta-feira, um grande personagem, né? Na quarta-feira eu trabalhei na transmissão da Globo para os cinemas, né? Do duelo contra o Cruzeiro contra o Flamengo. E no estúdio a galera conversando falava:
Gente, a gente foi editar o material com as defesas do Fábio, né, na Copa do Brasil. Metade da taça é dele, se vocês ganharem, né? Como foi com o Dida, por exemplo, na Libertadores de 97, na Copa do Brasil de 96 também. A fase do Fábio é espetacular, né, mano? Bem observado, João. Espetacular a fase do Fábio. Ele que é extremamente comprometido com o time, é uma pessoa que faz o bem pelo clube, é um jogador de grupo, é um cara que se dedica muito para poder ver o time conquistar campeonatos, conquistar taças, e tem um amor pela torcida, por essa casa aqui em Minas Gerais, que é excepcional. O Cruzeiro é gigante, pela própria natureza, por suas histórias, e o Fábio sabe disso. Ele sabe que construir a história no grande clube como o Cruzeiro não tem preço. O Fábio, ele já tem o nome dele na história do clube, 2 campeonatos brasileiros, e agora busca mais uma conquista. Busca mais um título que é importante não só para ele, mas para essa nação, para valorizar mais uma campanha, mais um ano do clube. A gente é acostumado a ser campeão, nós somos acostumados a ser campeão, nós somos acostumados a finais, a jogos grandes, e nada maior do que da era moderna, o maior tempo do futebol brasileiro, o Mineirão, palco de grandes conquistas, sempre palco de mais essa final. O Cruzeiro vai forte em busca desse novo caneco, dessa nova Copa, essa nova disputa, um novo formato da Copa do Brasil. O Cruzeiro o único time, esse ano é o único time que desde a primeira fase está presente na Copa, até porque os outros foram eliminados no decorrer da competição, mas eliminou grandes times, disputa, que é como a gente vem falando, que estavam disputando a Libertadores, que é o principal torneio continental, que todo time se qualifica para poder disputar ela, e bateu o Palmeiras bem, chegou a estar ganhando de 3-0 lá em São Paulo. Então isso é um diferencial preponderante. Agora, voltando a falar um pouco do Fábio, o Fábio, ele, além da marca histórica de recorde de jogos pelo Cruzeiro, além da marca histórica de 2 campeonatos brasileiros seguidos, titular da camisa do Cruzeiro, desde quando que o Fábio é titular com a camisa do Cruzeiro, ídolo. Tem muita gente que contesta o Fábio por 2009, ainda culpa o Fábio por 2009. Eu acho que tem gente que vai pagar muita língua ainda, viu, João? Tem gente que vai agradecer muito o Fábio ainda por essas conquistas. Ele foi fundamental em 2013, 2014, mas aquele time tinha um elenco formidável, então não podia se destacar apenas um atleta. Acho que vários atletas destacavam naquela conquista, mas nessa Copa do Brasil agora ele tem sido fundamental, ele tem levado o time à classificação. Né, acho que o Fábio é um dos grandes merecedores desse título, caso o Cruzeiro confirme, né, a conquista. Acho que o Fábio, o Henrique, né, são remanescentes aí de 2009. Claro que uma Copa do Brasil não é a Libertadores, mas é o caminho para a Libertadores também. E, né, são jogadores que venceram o Campeonato Brasileiro 2 vezes, né, que ficam nessa... e o mata-mata, né, o Henrique fez o gol, né, que abriu o placar em 2009, é merecedor demais de uma conquista dessa também. O Léo já pelo tempo de casa, o Thiago Neves pela campanha nesse ano, enfim, acho que cada um tem um pouco também de mérito nessa história. Agora, Júlio, eu queria te ouvir um pouco sobre a experiência do Maracanã, né, nessa última quarta-feira, né, a gente viu a verdadeira invasão, caravanas, abordagem de polícia na estrada, toda aquela confusão, dificuldade para sair do estádio. A polícia do Rio de Janeiro, ela enrola mesmo para liberar depois da saída de jogos, ela tem essa postura com a torcida visitante, né? Alguns estados a gente vê, por exemplo, frequentemente a polícia trabalhar para que a torcida visitante saia primeiro ou com alguma facilidade. Aqui no Rio a perspectiva ela é mais montada para que a torcida visitante espere 1 hora, se bobear, tem vezes que até mais, para poder sair do estádio. E um pouco dessa aventura e de como foi silenciar o Maracanã, como a mídia nacional toda repercutiu por aí. Quanto a essa questão da dificuldade do pessoal chegar, a gente fica triste porque a gente tem muito amigo, né, que vai de caravana e sabe a dificuldade que é do cara ali tirar uma grana e o ingresso não foi tão barato, e o esforço que é para sair e chegar.
E a Polícia do Rio parece que dá um aviso, né? Não queremos que vocês voltem e tudo que puder fazer para dificultar, faz. Então, inúmeras vezes a gente acompanhando o Cruzeiro fora, vê a torcida de caravana chegar aos 30, aos 40 minutos do primeiro tempo. E isso aqui a gente não trata dessa forma, né? A torcida aqui é muito bem tratada, tem ali aquele acesso pelo Mineirinho agora, que todo mundo entra tranquilo, no horário certinho, e historicamente o Rio de Janeiro é isso aí, infelizmente, né? Então a gente fica triste por isso, mas por outro lado também parece que quanto mais dificuldade, mais valor a gente dá pra coisa, né? Então a jornada lá foi muito bacana, né? Há muito tempo eu não via tanta torcida do Cruzeiro, a gente lotou lá alguns jogos 13 e 14, mas esse foi especial. E eu acho que quem nunca foi deveria ir num jogo fora, principalmente num jogo de porte desse, né? Porque é uma emoção diferente. Você vê um gol do seu time fora do seu estado, fora da sua casa, né? É uma emoção muito especial, né? Só quem vai, quem tá lá para sentir isso, para ver o que é. E Rio de Janeiro é muito fácil, né? A pessoa vai de ônibus, vai de carona, vai pela rodoviária, vai de avião, quem tem condição. Então eu ainda sonho ali fazer uma mini invasão, não como aquela do Corinthians, né, de 76, que aquilo é uma coisa absurda, mas eu sonho ali com o Maracanã, com umas 20 mil cruzeirenses. Acho que dependendo da circunstância, né, um adversário que não esteja lutando por nada, dá pra gente sonhar com isso aí. E foi bacana, caiu no feriado, e aí tava tudo propício, né, muito sol, praia, muito cruzeirense na praia, aquela resenha, cerveja, e o jogo foi muito legal também, né? A torcida fez uma festa muito bonita e coroou com aquele gol aos 38, né? Que aí fez a festa ficar ainda maior. Mas foi muito bacana esses dias lá. Essa comparação com a invasão corintiana ela é interessante, né? A invasão do corintiana brasileiro de 75, se eu não me engano, contra o Fluminense, né? O Maracanã ficou dividido, né, entre as duas torcidas. Alguns falam até uma superioridade da torcida do Corinthians contra o Fluminense. Mas as condições, né, da divisão dos ingressos hoje não permitem uma situação parecida com isso, né? A gente vê, por exemplo, o Cruzeiro frequentemente aí colocando 6 mil torcedores no Maracanã, que é a carga máxima. A gente viu na quarta-feira, né, vários torcedores do Cruzeiro no Rio de Janeiro procurando ingressos, né? As caravanas ficam limitadas também, foram vários ônibus saindo de Belo Horizonte, poderiam ter saído muito mais, e a situação de ter 10%. Mas o Júlio falou bem, né? Quem sabe se não vai acontecer no pontos corridos ali, a gente confirmando um título, ou próximo de um título, contra um adversário ali no meio da tabela, que a torcida não resolver comparecer em cheio, e a gente ocupa esses setores aí, faça uma invasão. Hoje é muito mais difícil fazer do que o Corinthians fez, né? Naquela época em que as condições, essa ideia de ingresso para torcida visitante e tal, não era tão estabelecida como é estabelecido nos dias atuais. De toda forma, né, representar sempre aí no Maracanã com 6 mil, como tem sido frequente, mostra o peso, né, e o quanto a torcida do Cruzeiro abraça o clube mesmo fora de Belo Horizonte, né, Vânia? Exatamente, João, mas eu vou pra ele aqui agora, hein. Eu acho que naquela época também não foi fácil, não, porque deslocamento naquela época era muito mais difícil do que é hoje. Hoje a gente tem avião, tem ônibus a todo instante, é mais fácil ter acesso a ônibus hoje para poder fazer uma excursão, e principalmente hoje você tem acesso à tecnologia. Hoje com o telefone celular você consegue achar a pessoa o tempo todo, então é mais fácil ter a informação, ter o acesso a ir ao estádio, principalmente tanto aqui em Belo Horizonte quanto fora. Então hoje é mais fácil se organizar em prol do time do que foi há uns anos atrás. Mas a torcida do Cruzeiro, ela está demonstrando uma força muito grande, não só aqui em Belo Horizonte, como em qualquer lugar do país. Hoje os redutos cruzeirenses espalhados pelo Brasil, todo jogo tem foto. Nós fizemos uma abordagem legal no jogo contra o Flamengo, que a galera que estava assistindo o jogo do Cruzeiro, aonde estava assistindo, ela mandou fotos pra gente. Nós postamos no portal Guerreiro dos Gramados, no nosso Twitter, essas fotos. Então é interessante mostrar que os cruzeirenses no mundo inteiro
assistem, acompanham o time, aonde o time vai jogar. Então não importa se é no Rio de Janeiro, se é no Rio Grande do Sul, se é no Recife, se é em BH, os redutos cruzeirenses eles estão ficando abarrotados. E a quantidade disso, até parabenizando o seu trabalho aí, que você que fez uma temática muito legal abordada pelo sócio do Cruzeiro no Rio de Janeiro, os sócios do Cruzeiro espalhados no mundo inteiro têm crescido exponencialmente. Gente que acompanha o Cruzeiro, aonde que o Cruzeiro vai jogar, e quando o Cruzeiro vai jogar na terrinha, por exemplo, como foi no Rio, o pessoal está acompanhando. Isso é um diferencial preponderante para a divulgação da marca, para o crescimento do programa de sócio do clube, para a evolução significativa dos resultados de pay-per-view do time no mundo inteiro. E destaco aqui, você que tem a assinatura dos canais de TV a cabo, na sua configuração do seu time predileto, vai lá e coloca Cruzeiro, porque tem muitas provedoras de sistema de TV a cabo que, quando você não escolhe, eles marcam de conveniência para eles. E você tem que marcar isso até para poder dar um resultado melhor para o seu time, para dar o pay-per-view para o seu time. Isso é um diferencial, torcedor. Isso é um trabalho que nós temos que fazer de apoiar o clube, aonde o clube vai jogar. E o trabalho que você, João, que o Júlio fazem acompanhando o Cruzeiro no mundo inteiro, partidas para Libertadores, partidas pela Copa do Brasil, pro Sul-Americano, pelo campeonato que o Cruzeiro for representar essa camisa, demonstram a essência de ser cruzeirense, a real visão de acompanhar o Cruzeiro aonde ele for jogar e vestir essa camisa junto com o time, entrar dentro de campo, mesmo que seja com seu apoio em busca das vitórias. Isso é ser Cruzeiro. Sem dúvida, né? O peso da torcida passa por isso, né? O clube responde em campo, né? Como o Thiago Neves destacou, inclusive, em entrevista depois do jogo também. Só uma correção: a invasão corintiana ao Maracanã foi em 76. Né? Se especulam que 70 mil corintianos atravessaram a Via Dutra, né? Para poder ir até o Rio de Janeiro na ocasião. Um dado interessante, né, em relação a essa história, é que o Corinthians estava, né, no longo período sem títulos, né, mais de 20 anos que o Corinthians ficou sem títulos, até o Paulista de 77, o Corinthians não era campeão desde 54, né, mas tinha ali já a torcida mais expressiva de São Paulo. O Corinthians foi o último time grande do brasileiro a ser campeão nacional, só com o Campeonato Brasileiro de 90, né, que o Corinthians conseguiu se introduzir na galeria de campeões nacionais, e era semifinal de Brasileirão. Né, na final contra o Inter em Porto Alegre, o Corinthians acabou derrotado, mas invadir Porto Alegre, como o Vander lembrou, nas condições de 76, era muito mais difícil, né, a invasão não foi tão grande, mas é um dos grandes episódios de uma torcida visitante do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. E o Cruzeiro, a cada presença maciça no Maracanã, vai repercutindo isso, né? Muito legal ver o Ricardo Rocha, por exemplo, comentar, né, dizendo: olha, eu tenho anos e anos de futebol e é a primeira vez que eu vejo a torcida visitante calar a torcida do Flamengo no Maracanã, né, Júlio? Exatamente. Faltou essa história aí do... Não vamos falar muito mais de Corinthians, não, mas essa história foi tão louca justamente pelo que o Vander falou, né? Não tinha celular, não tinha rede social, não tinha WhatsApp. Como que esses caras se comunicavam, né, na época, para levar tanta gente? Mas, enfim... realmente a gente está fazendo essas mini invasões aí, é coisa que dá muito orgulho, né? Você chegar lá fora e ver isso. Faltou a gente citar também, que completou o feriado lá no Rio, foi aquele aviãozinho lá na praia, né, com a faixa do Somos Loucos, Somos Cruzeiro. Aquilo foi muito bacana, foi idealizado pela turma da AGC, né, da Associação Grandes Cruzeirenses, e que faz um trabalho muito bacana, né, de apoio ao Cruzeiro, exaltação em qualquer momento, né? Seja lá qual for o momento do clube, a exaltação é sempre presente. Então, isso que eles fizeram lá no Rio também foi muito bacana, né? Uma demonstração de força, você tá fora lá e de repente vendo um negócio assim do Cruzeiro, isso foi muito bacana também. As ações todas, né? Fica aí até a expectativa para saber se os clubes vão repetir isso no Mineirão, né? O Uruba, que é o mascote do Flamengo, recebendo o Raposão e o Raposinho no aeroporto. Eu tive, né, fui o sócio que representou o Cruzeiro
na visita dos mascotes ao Cristo Redentor. A gente viu uma mobilização muito grande dos clubes nas redes sociais, do Cruzeiro e do Flamengo. Alavancaram as redes sociais dos dois clubes, né, uma projeção maior e mais significativa que costumeiramente eles conseguem ter sozinhos nas redes sociais. São ações, né, muito comuns no futebol europeu. Amanhã tem rodada da Champions, por exemplo. Podem caçar aí os tweets, né, dos clubes da Champions League. Vários vão estar trocando recados, né, para divulgar o jogo de amanhã. Também os jogos de quarta-feira. É muito comum lá. A gente teve no ano passado o mascote da Juve recebendo o mascote do Bayern, né? Também a recíproca também aconteceu. Então a gente vê que o Cruzeiro se coloca aí profissional, conectado ao que tem em termos de marketing, a própria parceria digital com o Mônaco também, né? Essas situações que a gente precisa elogiar, né, Wander? Exatamente, João, exatamente. Essa interação eu apoio bastante. Acho que eu parabenizei quando o mascote da Juve foi receber o mascote do Bayern lá em Turim. Acho que nós somos rivais do Flamengo, mas nós não somos inimigos. O Flamengo é um dos maiores campeões do futebol brasileiro. Acho que Flamengo, Cruzeiro, São Paulo e Inter estão entre os maiores do Cenário Nacional, incluo também aí o Santos, mas nós não somos inimigos. E fora de campo, a gente tem que dar o exemplo de respeito ao adversário. Acho que é uma babaquice ficar na hora do tiro de meta chamando o outro de viado, porque é uma particularidade minha. Eu acho que seria muito melhor incentivar meu time a atacar do que chamar o outro de viado. E a torcida do Cruzeiro, ela tem esse diferencial. Ela apoia o Cruzeiro. Lógico que tem músicas que exaltam a rivalidade entre o clássico regional, mas as músicas que o Cruzeiro canta, principalmente nesses momentos decisivos, são exaltando o time, incentivando o time a ir pro ataque, a buscar o gol, a jogar com raça, a jogar em busca da vitória. Isso é ser Cruzeiro, é apoiar o time, é incentivar na hora certa. Vou até me corrigir aqui. Eu acho que não tem hora certa para poder incentivar. É incentivar o tempo inteiro. E a torcida do Cruzeiro comprou essa ideia. Nos momentos decisivos, como foi em 2015, com os gritos de 0, 0, 0, 0, 0, 0, a torcida conseguiu que o time conquistasse as vitórias, que buscasse os placares adversos. E esse ano não tem sido diferente. Contra Palmeiras, contra São Paulo, contra Grêmio, e tenho certeza que contra o Flamengo aqui no Mineirão, a torcida vai fazer uma festa linda, vai apoiar o tempo inteiro e vai mostrar mais uma vez para o mundo inteiro o que é ser cruzeirense. Tem um vídeo que é marcante para mim, que foi gravado por uma TV alemã no ano de 2015, comemorando um ano do jogo do fatídico 7-1, e queria mostrar o clássico regional. E a TV alemã, ela ficou tão surpresa com a torcida do Cruzeiro apoiando o time, que acabou fazendo uma matéria especial sobre esse jogo, que a torcida do Cruzeiro ficou 30 minutos no clássico que o Cruzeiro jogou com um a menos, praticamente o segundo tempo inteiro, gritando 0, 0, 0, 0, 0. E é isso que nós somos. Nós somos Cruzeiro. Nós apoiamos o Cruzeiro aonde ele for jogar, com a força de um grito de uma nação de mais de 9 milhões de torcedores. Então, independente do campo que o Cruzeiro esteja, nós vamos ter, no mínimo, 9 milhões de torcedores de pulmões cheios empurrando o Cruzeiro. Vai contigo aí, João. Né? Logo depois do ataque do seu time, naquele momento que a torcida cresce, você parar para xingar o goleiro do adversário, me parece também muito bom. Não é muito contraprocedente, não. Acho que não é a melhor coisa a se fazer. Mas tem quem gosta, né? E já que o STJD e afins não toma as medidas necessárias, tomou na Superliga, quando o Cruzeiro merecidamente foi punido na situação com o Vôlei Futuro, né? Na época que o Michael jogava no Vôlei Futuro. Mas do futebol até agora aí fica essa situação, né? Ela permanece. A gente segue acompanhando aqui o Atlético Goianiense Bahia, está se aproximando dos minutos finais já, 43,5 do segundo tempo, segue 1-1, né, muda pouquíssimo no campeonato, o Bahia, né, indo para 27 pontos em 15º lugar, o Atlético Goianiense ficando na lanterna, não tem como sair, inclusive,
com 19 pontos, né? Então, né, já estou anunciando aqui, então, o Santa Cruzeiro venceu por 42-0, né, o Corinthians Steamrollers pelo Brasil Futebol Americano, volta a enfrentar, aliás, encerra a campanha na fase de classificação contra o Patriotas, ex-Vasco Patriotas, né, as duas equipes com 4 vitórias, o Santa Cruzeiro leva vantagem no saldo de pontos, né, vem aí o desafio mais importante para o Santa Cruzeiro no futebol americano até agora. A gente vai divulgar também os resultados do atletismo, das categorias de base, enfim, da última semana. O Cruzeiro conseguiu, por exemplo, né, manter a liderança do Campeonato Mineiro Sub-15. É verdade, né, que teve tropeço, o Cruzeiro foi derrotado pela MDH na terça-feira por 2-1, mas venceu depois, né, a equipe do Dínamo de Araxá por 2-0 e com essa vitória permanece na liderança do Campeonato Mineiro Sub-15, né, equipe infantil. Já a equipe juvenil, com 2 vitórias, se colocou novamente na briga pelo título estadual, né, pela equipe, ainda está na segunda colocação, mas se aproximou da liderança, que nesse momento está com o Atlético Mineiro. Venceu a MDH também, né, mas o Cruzeiro Juvenil venceu por 5-0 e o Frigo Arnaldo por 2-1, né, e a equipe Sub-20 conseguiu recuperar-se no Campeonato Mineiro Sub-20 com vitória sobre o Figueirense de São João del Rei por 5-0. No Campeonato Brasileiro Sub-20, empate com o Fluminense em 1-1. Perdeu a liderança da chave para o São Paulo, joga contra a Chapecoense nessa quarta-feira, buscando a reabilitação. No vôlei, o Santa Cruzeiro, 2 vitórias sobre o JF Vôlei e consolidando praticamente a liderança da fase classificatória. Tem novo jogo contra o Minas Tênis nessa semana para poder garantir, né, a primeira colocação no dia 15. E antes disso, no dia 13, faz amistoso contra o Personal Bolívar, que será também adversário no Mundial de Vôlei, que vai ser disputado em outubro. No tênis, o Pedro Hernandes foi eliminado na primeira rodada do Challenge de Bogotá, disputou o campeonato ao lado do brasileiro João Souza, o Feijão, né, conhecido aí da galera do mundo do tênis. E no atletismo é vitória atrás de vitória. Vitória de Valério de Souza Fabiano e também de Camila Aparecida dos Santos na primeira corrida rústica da Independência de São Miguel do Anta, em Minas Gerais, né, prova de 5 quilômetros. Segundo lugar com Marcos Vinícius Coelho Ferreira e Andréia de Lima. Terceiro lugar com Edmilson dos Reis Santana, também terceira Berenice Dias de Meira. Quinto lugar com Reginaldo José da Silva. Vitória de Gleison da Silva na corrida da Independência de Barra do Corda, também em Minas Gerais. Segundo lugar com Gleison da Silva Santos, os dois na prova de 5 quilômetros. Na prova de 10 quilômetros, Marcos Antônio Pereira ficou com a terceira colocação. Né? Vitória de José Márcio Leão da Silva na segunda corrida da Independência de Farias Brito, né, no Ceará, prova de 12 quilômetros. Segundo lugar com Jair José da Silva e quarto lugar com Miriam Franco da Silva. Vitória de Valdir Sérgio de Oliveira na corrida da Independência entre as cidades de Gouveia e Datas, em Minas Gerais, percurso de 10 quilômetros. Segundo lugar nessa prova com Ivaldo Pereira. Vitória de Vamar Oliveira na corrida da Independência de Alvinópolis, percurso de 10 quilômetros. O Ivamar também no domingo venceu a meia maratona da cidade de Lavras, Aijaci. Vitória de Andréia de Lima na sexta corrida da FENAI, do pessoal da Caixa em Belo Horizonte, prova de 5 quilômetros. Segundo lugar com Marcos Vinícius Coelho. Terceiro lugar com Ivanildo Pereira dos Anjos. E vitória de Gilmar Oliveira no circuito Sesc de corrida de rua de Sobral, no Ceará, prova de 10 quilômetros. E terminou Atlético Goianiense 1, Bahia 1. Né, não muda muita coisa na tabela do Brasileirão. Júlio, agradeço você agora pela participação, por engrandecer o nosso debate, um pouco desse relato da viagem, né, para esse empate importante contra o Flamengo. Né, não tem que ter oba-oba, não tem nada decidido, aliás, é empate. Né, quando a bola rolar no Mineirão, a gente vai estar indo para os pênaltis, não tem vantagem, não tem gol fora, então é importante vencer a partida, é importante manter a concentração, se eventualmente a gente sair atrás, é importante ter força para reagir. A torcida vai ser certamente mais importante ainda no jogo do dia 27. Então, agradecendo a sua presença, eu peço para você complementar aí no seu recado final, no seu abraço à nossa audiência, essa convocatória, né? Os ingressos esgotados, presença linda da torcida, Cruzeiro trabalhando aí para ver se libera a cadeira para poder pensar em recorde do novo Mineirão, mas a gente tem que fazer essa convocação sempre pro torcedor, seja no Mineirão, seja de casa, seja no bar, enfim, onde for,
marcar esse auxílio nessa corrente pelo pentacampeonato, né, Júlio? Boa noite, muito obrigado. Ô, João, eu que agradeço, sempre um prazer. Quando precisar, pode me dar um toque aqui que eu vou participar com muito prazer. Um abraço a você, ao Sidney, ao Vander, a todos aí da rádio, aos ouvintes, né? E realmente, acho que a torcida do Cruzeiro a gente não precisa convidar, ela já está acostumada com esse tipo de decisão, vai saber se comportar lá no dia 27 direitinho. E essa camisa pesa, né, na hora da final. Essa camisa, como se diz, enverga varal, né? E por isso que a gente é tão respeitado aí, não só no Brasil, como na América do Sul, e é isso que nos dá muito orgulho, né? Dentro até do que vocês falaram aí, o cruzeirense torce para ele não pensa em ficar diminuindo o rival, o goleiro do rival, essas coisas que vocês falaram, e é isso que faz e sempre fez o Cruzeiro ser grande, né? E nós vamos provar isso lá no dia 27, né? Vamos entrar com humildade, mas sabendo o tamanho e o peso dessa camisa, e se Deus quiser nós vamos estar comemorando o Penta aí daqui uns dias. É isso aí, né? A expectativa, né? Todas as vezes que o Cruzeiro empatou no jogo de ida, né, no Brasil, o Cruzeiro acabou ficando com o título, né? Das 6 decisões que o Cruzeiro tem, em 4 vezes o Cruzeiro ficou com o empate no jogo de ida e conseguiu a taça no jogo da volta. Mais uma coincidência, né? Já que a gente está falando tanto aí das coincidências dos títulos passados, mais uma coincidência que a gente espera que se vê concretizada no próximo dia 27, né? O título pode vir fácil, né? Pode vir complicado também, né? Interessante lembrar dessa história, né? Nada foi tranquilo, né? Sempre. E também, às vezes, nem tudo sempre foi complicado, né? Nos 3 títulos que o Cruzeiro conquistou da Copa do Brasil no Mineirão, né, a gente viveu 3 situações diferentes, né? Contra o Flamengo, uma vitória tranquila, construída em 30 minutos de jogo, né? Foi uma grande festa da torcida, 3-0, depois o Flamengo diminuindo. Contra o Grêmio, o Cruzeiro chegou até a vantagem, Roberto Gaúcho abrindo o placar, né, no primeiro tempo, mas o Pingo empatou depois, e o Cruzeiro só com o Cleison aos 20 do segundo tempo colocou a mão na taça, né? Já que 1-1 o Grêmio levaria pelo gol fora de casa. E em 2000, a grande virada da história do Cruzeiro, né? A gente sofre o gol do Marcelinho Paraíba já próximo dos 30 minutos do segundo tempo, precisa virar o jogo, Fábio Júnior e Giovani já nos acréscimos, garantindo o título. Os cenários, então, para a gente conquistar essa taça são os mais diferentes possíveis, mas a gente certamente vai estar com força total no Mineirão para poder conseguir essa vitória, não é não, Wander? Já também aproveito para deixar meu boa noite para você, agradecer por apresentar o nosso debate também e abrir espaço para sua despedida. Ô João, muito obrigado, meu caro, pela oportunidade de participar mais uma vez do programa Guerreiro dos Gramados. Acho que foi um dos melhores programas dos últimos tempos. O Júlio falou muito bem aí um pouco da história do Cruzeiro, de como é acompanhar essa nação, aonde ela vá, onde o time onde ele vá. Eu queria aqui de coração pedir essa torcida que apoie do princípio ao final, mais uma vez. Eu acho que as torcidas organizadas vão fazer uma festa muito bacana. Quem tiver a oportunidade de ir para o Mineirão mesmo sem ingresso, para poder prestigiar o time, fazer um manto celeste para onde que o Cruzeiro for passar, os jogadores foram passar antes de chegar ao Mineirão, quem puder ir fazer uma festa vai ser excepcional. E parabenizar aqui por essa nação apoiar o time, que foi lá no Rio, que apoiou, que cantou do início ao final do jogo, que deu sangue para poder fazer o time vir com esse bom resultado do Rio de Janeiro, porque, querendo ou não, o Flamengo é um grande time, então nós temos que respeitar o adversário e entender que um placar como um empate 1-1 foi um bom resultado, haja visto a situação do jogo, e acho que vamos com tudo para cima do Flamengo aí nessa final. E vou até pôr pilha aqui, João. O Cruzeiro pode ficar até entre os 4 primeiros no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem time para isso, tá jogando futebol bom, tá jogando futebol eficiente, nada de futebol bonito, é um futebol eficiente, um futebol que a galera joga com raça, com técnica, com amor à camisa e em prol de conquistar a vitória, seja ela de 0-0 ou 1-0. Precisamos aqui conquistar títulos.
Um abraço a todos. Só finalizando, João. Eu gosto muito de acompanhar os resultados, quando você passa os resultados da semana. Porque é importante destacar que o Cruzeiro está presente em diversas modalidades. Futebol americano, vôlei, atletismo, modalidades olímpicas. Vejo com bons olhos outros esportes, assim como o basquete, o skate, que está crescendo muito aí. Tem gente boa andando de skate aí, cruzeirense aí. Depois eu vou postar uns vídeos aí no Facebook do Guerreiro dos Gramados aí, para poder dar uma moral para a galera cruzeirense aí que tá andando de skate, que a partir de 2020 também é esporte olímpico. E é um esporte que não demanda de tanto investimento quanto os outros. Então, galera, um abraço, fiquem com Deus, boa semana a todos. Tchau. É isso aí, Ivan. A gente lembra, inclusive, né, quando a gente fala basquete, a parceria do Guerreiro dos Gramados com Contagem Towers, né, equipe de Contagem, né, que disputou a Liga Ouro. Vem aí Campeonato Mineiro de Basquete, né, vem aí, né, não vai ser a Liga Ouro, vai ser a Liga Nacional agora para poder fazer a promoção também ao NBB, e a gente vai seguir a nossa parceria aí com Contagem Towers, né, buscando aí, né, claro, a gente sempre diz isso, que o Cruzeiro possa abraçar essas campanhas também e ampliar suas modalidades, né, por aí, porque tem muita gente cruzeirense, muita gente bacana aí, fazendo trabalhos em várias modalidades. A gente fala sempre, já entrevistamos aqui o Marcelo Melo e o Bruno Soares, né, o Cruzeiro apoia o Pedro Bernardi, né, formalmente. O Pedro, né, atua com a camisa do Cruzeiro no circuito ATP, mas temos ali 2 tenistas de alto nível também, cruzeirenses de 4 costados, e que estão sempre representando também. A gente sempre faz questão de destacar isso aí. Resultado das enquetes, então. Primeira enquete: que nota você dá para a atuação do Cruzeiro contra o Flamengo pela Copa do Brasil? 71% nota 7. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra a Chape? 62% nota 7. O segundo tempo com 74% para nota 7. Quem foi o melhor do Cruzeiro no jogo contra a Chapecoense? Fábio, 79% dos votos. Cruzeiro deveria jogar contra o Bahia com o time titular? Sim, 55%. Cruzeiro enfrenta o Bahia, lembrando, às 19 horas no próximo domingo, buscando aí, quem sabe, passar o Flamengo no Brasileirão, colar o Palmeiras também, que está na 4ª colocação, 3 pontos à frente do Cruzeiro, mas com vantagem no número de vitórias, mesmo que o Cruzeiro vença e o Palmeiras perca na próxima final de semana. Você teve problemas para garantir presença na final da Toca 3 contra o Flamengo, a maioria dizendo aí que não teve problemas, 11% dizendo só que teve problemas, mas que acabou conseguindo adquirir os ingressos. Então, pessoal, eu lembro que o Guerreiro de Debate vai ao ar na segunda-feira às 21 horas, que o programa é feito ao vivo e também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis todos os Guerreiros de Debate feitos desde o início de 2016. A gente está trabalhando na reconstrução do nosso acervo, iniciado no segundo semestre de 2012. Guerreiro dos Gramados, que está no ar desde 2009, o mais antigo portal na cobertura 5 estrelas. Eu lembro ainda que a gente tem live com o Fábio Veloso amanhã no Facebook às 20 horas, tem Fazendo as Contas, analisando as chances de Libertadores do Cruzeiro, tem pré-jogo, pós-jogo, colunas atualizadas, tudo isso e muito mais no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Eu me despeço por aqui, deixo meu boa noite e convido você então a seguir acompanhando todo o nosso trabalho. Até a segunda-feira para mais um debate, pessoal. Guerreiros em Debate.